Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana, mãe do Gabriel, que tem autismo, tá? E hoje eu vou continuar. Geralmente o vídeo que eu faço, né? Faço um vídeo uma vez por semana. Ele é continuação do vídeo anterior, tá? E no vídeo anterior eu falei sobre a minha infância, desde quando era bebê, da minha infância, da minha adolescência, né? Falei das minhas experiências, né? Que hoje fazem eu suspeitar, né? De ter autismo leve, né? Que eu tô investigando, né? Então hoje eu vou falar um pouco da fase adulta, da minha vida profissional, da minha fase adulta, que também as dificuldades que eu tive, né? Que podem estar relacionadas com isso, ou não, como eu também falo, é uma suspeita, né? Então, como eu falei no vídeo anterior, né? Eu fiz, né, o ensino... É que na minha época era ensino fundamental, primeiro grau e segundo grau, né? Hoje se fala ensino fundamental, ensino médio, tá? Então, quando eu fui pro ensino médio, que na minha época era segundo grau, eu optei por fazer magistério, né? Porque eu pensei assim, quero ser professora porque eu gosto muito de crianças. Então, né, optei por fazer magistério. Fiz o magistério lá eu moro em Novo Hamburgo, daí eu fiz em Sapiranga, né, na Escola Estadual de Sapiranga, né, eram 4 anos, né, que tu fazia o segundo grau, né, o ensino médio, juntamente com o curso de magistério. Eu fiz, né, me formei. Após esses 4 anos, né, tu faz um estágio de 6 meses, para tu conseguir se formar, né, em magistério. Então, após esses 4 anos, eu fiz o estágio, né, próximo à minha casa, aqui em Novo Hamburgo. Próximo à minha casa, aqui em Novo Hamburgo, com uma turma de terceira série. São 6 meses. Ali, eu tive muita dificuldade no meu estágio. Não no ensinar, tá, pessoal? Eu conseguia ensinar os conteúdos tranquilamente. Não tinha dificuldade em ensinar essa parte de conhecimento, de transmitir conhecimento. Mas eu tinha muita dificuldade de domínio de turma, de relacionamento, de interagir, né? Então foi bem difícil, né, esse estágio, foi difícil, foi muito, né? Tive bastante dificuldades, né? Acabei me formando sim, mas foi difícil, né? Até porque eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica, né? Então, pra mim, eu vi que ali eu não fui uma professora como eu gostaria de ser, né? Eu me senti muito frustrada, mesmo acabando com muita dificuldade, conseguindo me formar, né? Que eu tive dificuldades, porque a supervisão viu que eu tinha essa dificuldade de domínio de turma, e a professora tem que ter domínio de turma, né? Ainda mais terceira série, né? Crianças de 9 anos. Então, né, tive bastante críticas, tudo, mas no fim, com muito esforço e dificuldade, eu consegui passar e ser aprovada no estágio, mas, como eu falei, eu tenho muita autocrítica, né? Então eu vi que eu não fui uma professora como deveria ser, assim, não tive aquela qualidade como professora, tá? Me formei, muito frustrada, me formei. Após me formar, eu até cheguei a fazer um concurso público, né? Porque pra ti, não é só tu se formar no magistério, né? Tu tem que fazer concurso público pra ir passar e ser chamada pra dar aula em escolas, né? E particular é só com quem tem faculdade, então não adianta, eles não pegam, né? Eu até cheguei a fazer um concurso público, passei, mas não fui chamada. E em seguida, daí eu comecei a trabalhar, já tava com 20 anos, né? Eu não tinha experiência em nada, eu acabei pegando, né, na primeira oportunidade que apareceu, que foi trabalhar de operadora de caixa no mercado Hiper Unidão, tá? Lá eu trabalhei por 3 anos como operadora de caixa, tá? E eu também, volta e meia, aparecia outros concursos públicos e eu acabava não fazendo, porque eu via, assim, que, poxa, que eu não ia ser uma boa professora, no meu, assim, sentimento. Então, se não é para ser uma boa professora, eu prefiro não ser. E ao mesmo tempo eu via que eu não tinha aquela paciência, sabe, de lidar com mãe de aluno, com diretora, com gente, tem que fazer assim, tem que lembrar isso. Aquilo me dava muita irritação, eu não gostava, me sentia pressionada. Então eu não tinha vontade de seguir por esse caminho.
Apesar que eu sabia que um professor, né, ia ganhar melhor que uma operadora de caixa, né, precisa trabalhar sábado e domingo, mas eu via que não tinha motivação para isso. Então eu trabalhei 3 anos como operadora de caixa no Hiperunidão, só que o mercado, né, é judiado, né, eu tinha que trabalhar final de semana, tudo, uma folga só na terça, né, eu morava longe do mercado, então eu tinha que pegar 2 ônibus, eu saía 7h30 de casa e chegava 10 para as 9 da noite. Então, depois de 3 anos, eu já me tava estressada. E daí surgem as dificuldades, né? Daí eu fui fazer um teste, daí eu pedi as contas, né? Tipo, desses 3 anos, trabalhando de operadora de caixa no Hiperunidão, para trabalhar num restaurante. Daí eu tive que fazer o teste de 7 dias lá. E eu não gostei, porque também me sentia pressionada, no restaurante tem que fazer tudo correndo, eu gosto de fazer tudo devagarzinho, sabe? Daí eu mesma pedi pra sair e não gostei. E daí ali já apareciam algumas dificuldades, né? Que eu te falei, no meu estágio, na minha vida profissional, já comecei a perceber algumas dificuldades. Mas eu achava que era eu que não me esforçava o suficiente, ou que eu não era tão inteligente como eu gostaria de ser. Sempre levei pra esse lado, tá? E me culpava muito quando não dava certo, tá? Depois eu trabalhei 1 ano como operadora de caixa no Bourbon. Lá deu certo, porque era uma coisa que eu já sabia fazer. Porque tudo que é novo pra mim gera uma ansiedade muito grande. Então, quando eu fazia teste de 2, 3 dias, eu tremia que nem uma vara verde. E muitas vezes eu já não passava no teste por causa disso. Porque as pessoas não entendiam. Ah, ela está muito ansiosa, está muito nervosa. E tudo que era novo pra mim, eu tinha uma ansiedade muito lá no alto. Mas eu achava que era porque eu era ansiosa, ponto. Mas aí no Bourbon, como era uma coisa que eu tinha conseguido fazer, então eu fiquei tranquila e consegui ficar 1 ano lá no Bourbon. Daí também, eu acabei pedindo as contas, né? Porque surgiu uma oportunidade numa escolinha. Essas escolinhas, assim, particular, de criança pequena, né? Era criança de que idade, gente? 3 anos. Daí eu fiquei 1 mês e também não me senti, não deu certo. E a própria dona da escola falou assim, eu sinto que, será que realmente é esse caminho que tu quer seguir? Eu sinto que não é isso que tu quer, né? Porque se fosse isso que tu quer, tu conseguiria ter se doado muito mais, né? E eu saí muito frustrada, me sentindo que eu era incapaz, que eu era burra, que eu era, né, não tinha me esforçado o suficiente. E me culpei muito, né? E quando tinha esses testes, né, de 2, 3 dias, eu sempre me dava mal. Mas eu achava que era porque eu não era muito inteligente, porque eu ficava ansiosa demais e tremia, né, essa ansiedade fazia eu errar. Não dava certo. Mas daí quando eu era contratada, daí dava certo, porque eu, né, com o passar dos dias me acalmava, conseguia aprender sim e conseguia fazer o trabalho bem feito. Por isso que eu acabei trabalhando 3 anos de caixa no Hiperunidão, 1 ano de operadora de caixa no Bourbon e depois 3 anos de operadora de caixa no estacionamento da Safe Park, no centro da minha cidade. Daí, lá também eu pedi as contas depois de 3 anos, porque eu queria engravidar. E na minha vida tudo eu planejei muito planejado, né? E eu sabia que no comércio, né, tu não tem final de semana. Então tu ia ficar muito pouco tempo com seu filho, né? Ia ficar muito pouco tempo com meu filho e eu não queria isso. Então eu pedi as contas, né, após 3 anos na Safe Park como operadora de caixa e montei um mercadinho na frente da minha casa aqui no loteamento onde eu moro, né? E onde eu trabalhei por 2 anos, no mercadinho meu mesmo, né? Na frente da minha casa, mas ali também aparecem dificuldades, porque eu não era simpática, eu acho que não deveria de ser. Porque vendas tu tem que ter simpática, né? E fiz também muito barato os preços, porque eu fui muito teimosa e queria vender de qualquer jeito, e vendi fiado e não deu certo. E nisso eu demorei, eu acho que uns 2 anos para engravidar, porque surgiram as dificuldades. Primeiro, o pai do Gabriel tinha problemas, um problema de saúde, teve que fazer tratamento. Depois eu descobri que eu tinha aquela alteração maligna no útero, né? Tive que fazer tratamento. Então, nisso, demorou 2 anos até conseguir engravidar do Gabriel. Nesses 2 anos, eu tinha esse mercadinho.
Quando o Gabriel nasceu, eu fechei o mercadinho, né? Era um puxadinho na frente da minha casa, sabe? Onde vendia leite, refrigerante, né? Essas coisas assim. Fechei temporariamente pra cuidar do Gabriel, que era meu primeiro filho. Daí tinha que trocar fralda. O Gabriel já nasceu uma criança bem agitada, nervosa e tal, né? E eu atrapalhada, porque tudo que era novidade pra mim me gerava muita ansiedade. Então eu achei, não vou conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu fechei. E acabei não abrindo mais, porque o lucro tava muito baixo, eu levei muito calote com fiado, eu vendia as mercadorias muito baratas, tinha pouco lucro, não sabia ser tão simpático como deveria. Então, o mercadinho acabou desfazendo, né? Daí, quando o Gabriel tinha 2 anos, eu falei, não, tem que voltar a trabalhar. Só, né, o pai do Gabriel, a situação fica muito apertada. E eu nunca gostei de ser dona de casa, sempre quis trabalhar, né? Não depender, né, de ninguém. Então eu fiz, e o comércio não estava muito a fim de voltar também, porque não tem final de semana, né? Com criança é complicado, né? Além de pagar muito mal também. Então eu fiz concurso para agente de saúde, tirei primeiro lugar, mas era cadastro reserva, nunca me chamaram. Depois fiz concurso no outro ano de novo, para agente de saúde, tirei terceiro lugar, mas também não me chamaram, porque era cadastro reserva. E daí tinha também outras na frente, que era do outro concurso anterior, né? Então acabaram não me chamando, não era pra ser. Quando não é pra ser, não é pra ser. Na época eu sofri muito, porque eu queria muito, porque era um emprego de segunda a sexta, perto de casa, no posto de saúde, né? Tinha ido tão bem no concurso. Mas quando não é pra ser pra gente, não é pra ser, né? Com 4 anos, e Gabriel com 4 anos, um pouco antes de começar a escola, eu falei, não posso ficar parada, né? Então eu, azar, vou voltar pro comércio, que é a única coisa que eu tenho experiência. Então, coloquei currículos em lojas e mercados aqui no centro da minha cidade. Daí o Mercado Dia me chamou para uma entrevista, eu e mais um monte de pessoas. Eles iam abrir uma filial nova em outro bairro. Mas no meio da entrevista eu fui embora. Por quê? Porque o Gabriel já estava fazendo fonoaudióloga. Ele mesmo tinha sido passado numa consulta com o neuro e dado medicação para ele. Eu não sabia que ele era autista ainda. Mas aí já tava caindo a ficha de que ele tinha algo e que ele ia precisar muito de mim. E imagina eu no comércio. Então, simplesmente, eu saí no meio da entrevista, né? Como várias outras pessoas saíram, porque a que tava falando, eu falava todas as dificuldades que ia ter lá. E quem não concordava, podia ir embora. Alguns foram indo embora, e daí eu fui, mas por esse motivo, né? Por esse motivo aí que eu estou dizendo. Com 4 anos e meio veio o diagnóstico do Gabriel, né? E daí sim que as coisas se complicaram mais ainda, porque é muita terapia para levar, coisa errada. Hoje em dia há 1 ano atrás, 2 anos atrás, agora nem me lembro direito, eu comprei uma máquina de fazer fralda, para vender fralda, né? Só que as vendas estão fracas, né? Mas é isso que eu faço no momento. Além de cuidar do Gabriel, levar nas terapias, dar toda a assistência necessária, eu fabrico fraldas descartáveis nessas máquinas de fazer fralda e vendo. Assim, né? Em casa mesmo, né? Porque eu não tenho, né, como entregar longe e tal. E tá bem fraco as vendas, porque hoje em dia existem várias outras marcas baratas, né? Mas é o que eu consigo fazer no momento. Antes disso também, antes de trabalhar na Safe Park, eu trabalhei 3 meses de telemarketing na Atende Bem. E também não deu certo, né? Porque imagina uma pessoa envergonhada, tem que insistir para vender por telefone, eu logo desistia, vendia pouco, não passei no contrato, né? Mas o que eu queria dizer com isso? Né, eu trabalhei 7 anos como operadora de caixa, estudei tudo, mas eu tive várias dificuldades. Mas que eu sempre atribuía a não me esforçar o suficiente, a não ser inteligente o suficiente. E hoje eu vejo que tem outras coisas por trás disso, como eu falei no vídeo anterior, né? Que possam ter dificultado, né? Essa minha vida profissional, tá? Não sei se deu pra entender direito, tá? Eu tenho que encerrar, o vídeo ficar comprido, ele corta. Mas eu queria falar um pouco sobre a minha fase adulta, a minha vida profissional e as dificuldades, né? Que eu tive que possam estar relacionados com autismo ou não. Isso eu estou investigando, tá bom? Não esqueçam de curtir, comentar e de se inscrever no meu canal, tá?
pra gente poder fazer esse canal crescer. Só o conhecimento que diminui o preconceito. Por hoje é isso, muito obrigada. Fiquem com Deus, um bom final de semana.